Eu sou a Larissa Mota, faço parte do SISCAC, que é um projeto do campus Cacoal da UNIR, que oferece dados socioeconômicos do município de Cacoal e região para a comunidade. Eu serei responsável pelo minicurso para iniciantes de CSS. O objetivo desse minicurso é oferecer noções básicas de CSS para que se entenda a síntese da estilização digital e discutir os principais elementos como seletores, layouts e propriedades essenciais. Esse minicurso também será dividido da mesma forma que o anterior, o minicurso de HTML, é uma continuação. Então, será feita a divisão em duas partes. A primeira é a parte teórica, essa agora, e depois vamos ver a parte prática, tudo no único vídeo. A introdução. O CSS ele é conhecido em português como folha de estilo em cascata. Por que cascata? Porque as regras elas são feitas uma debaixo da outra e ela não tem prioridade, nenhuma das regras tem, exceto se tiver uma regra muito específica para algum elemento do HTML ou porque ela foi colocada por último, então não tem uma prioridade, vai ser essa e pronto, e acabou. O CSS é uma linguagem que estiliza as páginas web, ela facilita a organização, a acessibilidade e consistência visual. Temos como vantagens a economia de tempo na formatação, a redução do tamanho do código HTML, as páginas carregam muito mais rápido, facilidade na manutenção e a alteração do layout e melhor controle do layout e estilo em geral. Ao lado, coloquei a foto do Michael Wiley, que em 1994 ele propôs uma estilização das páginas, só que em 1996 isso foi possível por causa que teve uma junção do HTML e do CSS que a gente conhece agora. Agora entrando para a síntese básica do CSS, nós temos os seletores, as propriedades e os valores. Os seletores eles escolhem os elementos HTML para aplicar os estilos. Então temos as tags, temos as classes e os IDs. E as propriedades elas definem o que mudar, como a cor, a fonte, o tamanho e os valores que indicam o valor da propriedade. Eu quero um texto em vermelho, eu quero que ele tenha um tamanho 16, eu quero que ele seja em negrito. E aqui ao lado eu coloquei tanto a estrutura que nós teremos que colocar no CSS, quanto o exemplo. A estrutura vem primeiro o seletor. Nós trabalhamos com chaves no CSS, não se esqueça disso. E depois nós abrimos as chaves e fechamos também, para não esquecer, a mesma forma com que acontece no HTML. E nós colocamos a propriedade e o valor. Aqui, um exemplo, como nós aprendemos no HTML, todo P significa parágrafo. Então, todo parágrafo daquele texto que nós fizemos em CSS terá aqui a cor azul, o color blue. E a font size, que é o tamanho da fonte, será 14 px. O px significa pixels. É uma métrica de tamanho, que a gente vai ver mais para frente. E as formas de aplicar o CSS. Existem 3, o inline, o interno e o externo. E eu já vou adiantando que o externo é o melhor para ser praticado e muito mais fácil, né? O inline, os textos eles estão dentro do elemento HTML e ele é pouco recomendado. Por quê? Aqui eu coloquei um exemplo, body style, ou seja, todo body terá a cor de fundo black e aí segue para os outros elementos do HTML. Isso é muito fácil de se perder, principalmente para quem está começando com HTML e CSS. Depois temos o interno, que é dentro da tag style no cabeçalho do HTML. Aqui, ó, temos style e a gente já começa a estilizar. Tá aqui o body, H1. E por que não é recomendado? Porque o código HTML fica muito grande e isso pesa bastante para poder carregar tudo. Então, não é usual. E temos o CSS externo, ou seja, nós criamos um arquivo CSS separado do HTML e como na última aula nós falamos sobre isso, para criar um arquivo em HTML e CSS precisamos do ponto, você coloca o nome que deseja, ponto HTML, ponto CSS, mas o CSS precisa estar ligado ao HTML, entendeu? Quando a gente praticar, eu vou explicar certinho. Os seletores.
Agora vamos trabalhar sobre as especificidades e os tipos. Nos seletores temos elementos, as classes, os IDs e os outros. Os elementos, eles selecionam as tags em HTML, como o H1, que nós conhecemos como título principal, o P, os parágrafos e o div. A class, eles categorizam os elementos com destaque e importância, então se inicia com um ponto. E os IDs, que são únicos, como o cabeçalho. E os outros, que são os atributos e os combinadores. Nesse caso, para ficar melhor de entender, nós vamos criar uma historinha para poder exemplificar melhor. Vamos dizer que estamos em um aniversário e todos os convidados, exceto os pais do aniversariante e o aniversariante, terão cores diferentes. Ou seja, todo mundo que não é o pai ou aniversariante terão que usar a cor azul. E isso entra com esse exemplo aqui. Tá vendo que eu não especifiquei da onde saiu esse P? Eu só falei que era P, então isso entende que todo P tem que ter a cor azul. E voltando para o exemplo, o class seria os pais do aniversariante. Então vamos dizer que os pais do aniversariante vão ter que usar rosa. Eu destaquei que os pais têm que ter uma cor diferente. E o ID, que são únicos. Eu bato o olho e eu sei que é um ID. Então, eles são caracterizados com uma hashtag aqui, ó, um jogo da velha. E o class tem que ter um ponto de início. E os outros seriam pessoas externas da organização desse aniversário, entendeu? Essa é uma historinha para poder entender como funcionam os seletores. Agora falamos sobre propriedades essenciais, estamos falando de textos e fontes. O primeiro tópico que eu coloquei é a fonte family, que é o grupo de famílias. Se um navegador não funciona com uma delas, tem as outras duas em reserva. Geralmente, a primeira fonte que aparece é o que vai aparecer no seu navegador. Ela é a principal e sempre aparece. Depois temos a fonte size, que é o PX e o REN. No geral, é muito comum nós utilizarmos o PX, que dá para controlar. Dá para mexer do tamanho. O PX significa pixels, tá, gente? E o REN é o padrão do texto em HTML que nós fazemos. A fonte weight, que é a parte da espessura. Temos o bold, o normal e o lighter. O bold é o negrito, o normal é o padrão. E o lighter é a mais fina que o padrão. E temos o color, que o color pode ser em X ali, que é hexadecimal, que nós trabalhamos com códigos. Então, se você entrar no seu navegador e procurar códigos cores CSS ou gradiente CSS, você procura a cor que te agrada, copia o código e coloca no CSS. E temos o RGB, que significa Red, Green e Blue, que são cores chaves dos pixels da tecnologia. Mas se você especificar essa regra no CSS, aparece, pelo menos no Visual Studio Code, aparece ali um gradiente de cores e você só clica no que você gostar. E os nomes, que você pode escrever a cor que você quer, mas tem um detalhe. O CSS, ele trabalha com a língua inglesa, então não adianta colocar azul, roxo, você vai ter que colocar a cor em inglês. Então, blue, purple, pink e assim por diante. E temos o test align, que é o alinhamento desse texto em blocos. Então, tem o left, o right, o center, justifying, que significa esquerda, direita, centro, e o nosso justificado. E o line heighting, que é o espaçamento entre linhas, que pode ser tanto utilizado em números, por exemplo, eu quero um espaçamento de 1.5, então eu posso colocar lá 1.5. Ou eu posso colocar também em px, em pixels, em 20px e assim por diante. Vale ressaltar que o CSS é tentativa e erro. Vocês não vão fazer as coisas de primeira, talvez isso pode acontecer, mas se não gostar, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e vai pesquisando, mudando e pesquisando. É sempre tentativa e erro, porque é diferente do HTML, que é muito certinho e tudo muito organizadinho, o CSS é muito amplo. Tem muitas coisas para você utilizar dentro de um site.
Então, tem que ter paciência e fazer aos pouquinhos, conforme te agrada, conforme é o plano. Então, essas propriedades, elas definem a aparência e a legibilidade do texto. E agora, seguindo para as propriedades essenciais do Box Model. O Box Model, ele combina o conteúdo, o padding, a borda e a margem. E é muito importante a gente saber disso aqui. O conteúdo, ele pode ser tanto a imagem, ele pode ser tanto um texto. O padding é o espaço do conteúdo e a borda. E o border é a linha visível, então ele está entre o padding e pode ter uma cor ou uma espessura. O margem é um espaço por fora da borda, então ele afasta um elemento do outro. E o width e o heighting, ela é a largura e a altura que pode ser influenciada também pelo padding. E o box sizing, ele vai calcular, é como o CSS calcula o tamanho total desse site. Fazendo uma analogia agora, seguindo o contexto do aniversário, o presente é o conteúdo, o papel bolha é o padding, o papel de presente é a borda e o espaço com os outros presentes é a margem. E agora, seguindo para o último conteúdo da parte teórica, temos os layouts. Os layouts, eles apresentam, como eles referenciam, é como vai aparecer o conteúdo na sua tela. Então, temos os displays, temos os positions, temos o float e o x-index, temos o flexbox e o grind. O display, ele é tipo uma caixinha. O block, ele ocupa toda a linha. Geralmente é um div ou um parágrafo. O inline, ele fica na mesma linha. O flex, ele ativa o flexbox, que eu vou comentar daqui a pouco. E o grind, ele é uma linha e coluna. Já o position, ele é um elemento que aparece na tela. Pode ser um static, um relativo, um absolute, um fixed e um stick. O static, ele é o padrão. O relativo, ele pode se mover em relação a onde ele está. E o absolute, ele fica solto, ele flutua na tela. E o fixed, ele fica preso na tela. Mesmo se a gente tentar rolar ou subir, ele fica preso. Um exemplo são os menus. Tem quando você entra num site, por exemplo, geralmente isso acontece em sites de comida. Quando você clica no site e aparece o menu. Você tenta clicar, você tenta passar o mouse e ele não sai do menu. E isso é um exemplo de fixed. E tem um stick que ele gruda e solta. Ele é uma junção do relative com o fixed. Um exemplo são sites de venda. Quando tem promoção, não fica uma tela parada e depois ele solta e você consegue clicar em qualquer lugar. É um exemplo de fixed. E aí temos o float e o index. O float, ele consegue organizar as coisas lado a lado. Por exemplo, eu quero um texto e imagem lado a lado. Eu consigo fazer isso. O z-index, ele decide quem fica por cima da sobreposição, quem fica primeiro, quem fica em segundo. E o flexbox e o grind, eles são utilizados em sistemas mais modernos para layouts mais flexíveis e responsivos. O flexbox, ele é a linha em colunas e vocês vão utilizar muito esse termo e vão escutar também os responsivos. Os responsivos significa que todo site que eu criar, independente da tela do equipamento que eu estou utilizando, se eu entrar num tablet, se eu entrar num celular, se eu entrar no notebook ou num desktop, ele não vai se deformar, não vai ficar cortando o texto, não vai cortar a imagem, ele vai se adequar ao tamanho da tela do equipamento que eu estou. E aqui as páginas base, eu recomendo muito para quem gosta dessa parte de programação web, o W3 Schools, que ele ensina, tem textos, tem vídeos e também tem atividades. E o texto do desenvolvimento de front-end para web 1 é HTML e CSS da Unify, que é o Centro Universitário de Adamantina. E agora chegou a parte boa que nós vamos praticar. Então, pessoal, agora vamos seguir para a parte prática. Agora vocês vão entrar no navegador de vocês e vão colocar programinhas. Pode colocar esse mesmo online HTML
E na última aula nós trabalhamos com o HTML. E esse docs vai ser disponibilizado logo abaixo aí no YouTube para vocês trabalharem tanto CSS com calma e o HTML juntos. Então, aqui eu vou copiar esse HTML que nós trabalhamos na última aula. Eu vou colocar aqui dentro do Programmix, na parte de HTML, não coloca na parte de CSS não. E agora nós vamos trabalhar o que importa. Como o CSS é muito prático, é muito teórico às vezes, eu vou fazendo e vou explicando, ou se não vou fazer e depois explico, tá bom? Vai ser dividido dessa forma. Então aqui eu só vou comentar para vocês que nós vamos trabalhar com estilo para o corpo da página. É muito bom quando você trabalha com a programação web, você comentar o que você está fazendo. Porque aí, se alguém pegar esse código, não fica totalmente perdido. E até mesmo você não fica perdido, porque é tantas linhas que é fácil se perder. Então, agora nós vamos trabalhar com o body. Vamos abrir uma chave, também fechar. No CSS nós trabalhamos com chave, pessoal. Já estou avisando para não ter erro. O primeiro item que nós vamos definir vai ser a font family, que vai ser a fonte da família, como ele vai aparecer na o site web. De family, vamos colocar Arial, que é o tradicional, e vamos colocar outra. Deixa eu ver. Nós vamos Vamos colocar essas duas. Vale ressaltar que, como nós estamos trabalhando em um site, um compilador web, nós vamos ter que escrever tudo. Só que no Visual Studio Code, que eu vou mostrar para frente, né, para o final, é, é só você escrever que ele completa para você, não precisa escrever tudo. Esse é o bom de trabalhar com apps voltados para programação web. Mas aí agora vamos seguir para outro tópico, que é o background color, que é a cor que vai aparecer no fundo da página. Então, deixa eu escrever aqui. Nesse caso, vamos colocar pink. Ah, vamos colocar essa cor mesmo. Color. Vamos colocar blue. Tá vendo? Muda a cor do texto, esse color. O background color é a cor de fundo. O color é a cor que aparece o texto. Tá muito difícil até para ver. Fica até difícil. Vamos colocar um black mesmo. Dói até a vista. O outro, vamos colocar um liner de 1.6. Esse line ele vai aumentar o espaçamento entre as linhas do texto e ficar melhor na parte da leitura, tá? É que agora tá cortado a página, mas depois vocês vão ver. O margem, que é vinho de perfis, que é a metragem usual. O padding, vou colocar aqui um 10x. Já tá ganhando forma. E agora nós vamos mudar para outro elemento. Vamos trabalhar com o estilo. Deixa eu comentar para não se perder. Estilo para os títulos principais, que é o famoso H1. Então, nós abrimos a chave, fechamos. E dentro desse H1, nós vamos definir aqui qual vai ser a cor de texto dele. Vamos colocar
É. Tá vendo? Que mudou? Coloca ponto e vírgula em todos eles, pessoal, para não ter erro, porque um ponto e vírgula pode fazer diferença sim no final da sua programação. Você pode estar errando por causa dele, uma bobagem. Aqui, nós vamos definir a questão da centralização, se a gente quer o texto para a esquerda, para a direita, que nesse caso vamos colocar center, tá vendo? Ele mudou de posição. E agora vamos colocar uma margem top de um px. Esse margem ele vai ter o espaçamento superior acima do título. E um font size, que é o tamanho da fonte, de 2. Aqui nós vamos utilizar o EM para vocês verem que também funciona na programação mais simples. Pode ser tanto PX quanto ele. E agora nós vamos trabalhar os H2. Vou copiar esse aqui é bom para não se perder. Vou tirar o principal, porque não é. H2. E dentro desse H2 vamos definir a cor dele, de texto. Vamos colocar blue. Vamos colocar também imagem top. E 25 px. Vale ressaltar que essa imagem top é para dar um espaçamento acima do título. E aqui também o font size, que é definir um tamanho para essa fonte. Vamos colocar 1,75. E agora uma H3. Deixa eu colocar isso aqui de novo. E H3. Dentro dele nós vamos definir também uma cor de texto. Vamos colocar purple. Vai ficar uma sala de fruta, vai ficar muito colorido, mas é bom para vocês entenderem como funciona e também pensar em como vocês vão organizar o site de vocês, tá? Margem, topo, água top, né? Tem gente que fala assim, do Impex e o font size de 1,3. E, ó, agora, eu só vou copiar, porque é a mesma coisa. Vocês já sabem o que significa um OH. Eu só vou mudar. Colocar aqui o 4, o 5 e o 6 aqui. Tá vendo que já vai mudando tudo? Tá todo mundo com a cor roxa? Se quiser mudar, aqui vamos colocar qual cor que a gente pode colocar? São tantos que.
Até confunde. Ou senão a gente pode colocar, já que a gente está trabalhando em HTML, códigos, cores, oh, perdão, falei HTML, mas é CSS. É, vamos ver isso aqui. Então, nós podemos utilizar o nome, o código e as cores aqui, conforme a tabelinha de ingrediente. Vamos trabalhar com o nosso código hexadecimal. Vou pegar esse aqui, para vocês verem. Que funciona tanto colocar o nome quanto colocar o código. Deixa eu ver outra cor. Esse vai ficar bastante colorido, né? Mas é bom para visualizar. Ó, tá vendo que tá mudando as cores? E agora, já que nós trabalhamos com os Hs, vamos trabalhar com o P. Vamos definir uma cor para esses parágrafos. Deixa eu copiar essa parte aqui e tiro para o parágrafo. Então, esse P terá a cor. Ou senão, se a gente não especificar, ele fica com a cor do próprio HTML que ele coloca aqui, que é a cor tradicional, que é o preto. Então, nesse caso, a gente pode só mexer com a fonte, font size de 1.1, tá vendo? Definir um tamanho para os P's. E uma margem, de 10 x. Definindo o parágrafo, nós vamos trabalhar com a utilização das listas, tanto a não ordenada quanto a ordenada. Então, como a gente vai trabalhar com as duas, nós só separamos elas por vírgulas, não preciso colocar separadamente quando é assim. Eu posso trabalhar com as duas de uma só vez. Então, aqui, elas vão ter a margem e vamos. Nós estamos dizendo que ela vai centralizar a lista horizontal, quando é assim. E o display será table, ou seja, ele garante que a lista será tratada como uma tabela para poder centralizá-la. E agora nós vamos trabalhar com o estilo para os itens dessa lista, que vai ser assim. Itens, nossos LI. Então, LI, ele vai ser uma margem, bottom,
de 8px. Esse margin bottom é o espaçamento abaixo de cada item para poder separar eles. Também vai ter uma font size, ela também vai ter um tamanho de letra, que vai ser de 1.1. É o que está acontecendo aqui do ano. Feito isso, nós vamos trabalhar com o estilo da tabela. Nosso próximo passo. Então, table, tempo, agora trabalhando com porcentagem. Isso significa que a largura de 80% da área disponível é centralizando a tabela, tá? Também tem o margem. Vamos trabalhar com 30px. Pronto. Que também significa que há um espaçamento acima, ou também pode ser abaixo, de 30px e centraliza horizontalmente essa tabela. Agora, lápis. E remove esse item aqui, ele remove o espaçamento entre as bordas das células e deixa a tabela parecida com uma única linha de contorno. Eu tenho um box, vamos colocar aqui, bom, botando que é ele adiciona uma sombra para poder dar aquele aspecto de profundidade à tabela. Aqui nesse caso vamos colocar os zero, zero, 4px. Aqui nós estamos trabalhando com a questão de direcionamento, com a cor voltada por esse fator aqui, que é o código RGB. Dá para colocar uns 8. Tá vendo? Que tá mudando? Aqui assim, é 8 e sentado. Deixa eu ver. Ah, vou colocar esse aqui. Hum, acho que tá. Não, vamos deixar a preta mesmo. Fica mais visível. Vamos deixar da forma. E agora, vamos trabalhar com estilo para células de cabeçalho e dados. Feito isso, nós vamos abrir o PH e o PB. E aqui vamos adicionar uma roda de um PX. Vou procurar uma cor aqui para ela. Vamos colocar um laranja.
Pra mim isso é laranja, né? Tá vendo que aqui ele está representando as linhas que dividem as células e as colunas, que fica ao redor entre elas. Vamos adicionar um padding de 12px. O padding, ele trabalha com espaçamento interno para deixar o conteúdo dentro da célula ficar melhor de visualizar. Também vamos colocar um teste align, colocar ali no centro. Agora ele está centralizado. E um background para ele. Background color. Hum, esse aqui. O mais colorido impossível, né? E agora vai ser o estilo para o cabeçalho da coluna. Então, vai ser TH exclusivamente ele. Vamos colocar um background color. Quando fala background color, é que é a cor de fundo. Quando eu falo color, é a cor da letra, tá? Vou procurar uma cor aqui. Não precisa esse. Já tá tudo colorido, vamos deixar tudo colorido. Vocês podem arrumar na tabela de cores, na paleta de cores que vocês desejarem, tá? Isso aqui é só para vocês verem como funciona. Experimenta. Fonte. Gente, vou colocar aqui um bom, vamos deixar em negrito essa fonte. Você destacou. E deixa eu ver. Nós podemos colocar um teste. Teste. Creation. Underline. O teste decoration underline significa que nós vamos sublinhar esse nome que tá dentro do cabeçalho, entendeu? Tá vendo que eles estão agora sublinhados? Olha como ficou. Deixa eu ver se eu tenho. Quando vocês fizerem, tanto por aqui ou pelo Visual Studio Code, quando abrir a tela principal, vai ser assim que vai apresentar a sua programação web em CSS e HTML juntos. Nós trabalhamos todos esses itens agora. Se alguém tiver o Visual Studio Code, que é o mais utilizado entre os programadores web, e na última aula, no final, nós colocamos aqui, para ficar bem mais fácil. E aqui eu gostaria de fazer um,
pontuar uma coisinha. Lembra que na aula teórica eu disse que é muito melhor a gente trabalhar com o CSS externo? Aqui no site, cadê? Aqui no site, ele já está todo ligado. Mas quando a gente vai fazer isso no Visual Studio Code, nós temos que colocar isso. Então, aqui, vamos abrir um style.css. Toda vez que nós vamos trabalhar com uma linguagem de marcação, temos que colocar o nome, ponto, e o que ele vai trazer ali. Aqui é o index.html, então é uma página em HTML. Aqui está style.css, é uma página que vai trabalhar com estilização. Vamos pegar esse código que fizemos no CSS aqui no Programmix. Vamos copiar e colar. Ó, aqui o que eu comentei anteriormente, quando nós estamos trabalhando com o Visual Studio Code, quando nós colocamos apenas duas letras, ele já mostra o que pode ser colocado aqui. Então, eu quero falar que é color. E ele já apresenta tanto o nome, tanto o código. Aqui eu quero red, que nem nós colocamos no site. E quando nós mudamos alguma coisa, tanto no HTML quanto no CSS, usamos o Ctrl S do teclado para poder salvar. E aqui entra. Ele está mostrando que tem um erro aqui. Quando ele fica em vermelho, outra coisa, outro benefício de utilizar programas próprios para programação web. Quando ele aparece que está em vermelho, é porque tem alguma coisa de errado. Você pode tanto colocar o mouse por cima, que ele também vai apresentar. Mas o vermelho é porque significa erro. E aqui está mostrando. Eu coloquei ponto e vírgula, é 2 pontos. Agora arrumou. Não tem mais o nome em vermelho. Nós fazemos o Ctrl S e seguimos para a página em HTML. Quando se faz o HTML e o CSS separados, precisamos linká-los e aqui que entra a questão. Depois do meta, nós colocamos o link, o que significa o tipo dele, que é um texto CSS, e como ele está referenciado. Aqui está style.css, porque é o nome da página que eu coloquei. Se tivesse aqui estilo.css, aqui estaria estilo CSS. Se aqui estivesse página de cor, aqui estaria página de cor.css. Ó, eu tenho bem feito isso, salvo tudo isso, nós vamos na nossa página, clicamos aqui na nossa página e é assim que vai aparecer para vocês, ó. E aqui nós esquecemos de um detalhe. No final da última aula, como o Programmix não roda imagens, nós colocamos no Visual Studio Code e agora nós vamos estilizar essa imagem aqui. Vamos lá no final do Visual Studio Code e nós vamos estilizar essa imagem. Então, copiando aqui, vamos abrir o IMG. Outro detalhe, já fez automático. Eu só fiz a chave, não precisei clicar outra vez para poder fechá-la. Já vai tudo automático. Vamos colocar no play block. Olha como é bom. Já vai completando tudo. É só dar Enter.
que faz com que essa imagem ela se comporte como um bloco. Ela não fica, ela fica evitando os elementos do lado. Temos o Max Edit. Vamos colocar 100%. Isso significa que limita a largura máxima da imagem para que ela não ultrapasse a, as medidas que nós colocamos ali do pad da margem, que é o nosso container, o famoso box model, que a gente comentou na parte teórica. Nós temos a altura, nós vamos colocar alto. Isso significa que ela vai manter a proporção da imagem ao redimensioná-la. Temos a margem, que nós também vamos colocar aqui. Dá para colocar uns 20 px. No final, é isso. Vemos o que isso vai dar. Um alto também. Isso significa que o espaçamento superior e inferior vai ser de 20 px e vai centralizar horizontalmente a foto. Uma borda. Uma borda de 2 px, eu acho que dá certo. Sólida. E vai ter a cor. Deixa eu ver uma cor aqui dessa tabela. Vamos colocar essa cor aqui. Já tá tão colorido. Vamos colocar mais colorido ainda. Um border. Precisamos 8 px. Esse border daqui de cima vai significar que vai ter essa cor ao redor da imagem e o border radius que vai ser, os cantos vai ser arredondado com um tamanho de 8 px. Vamos salvar aqui. Já, tá vendo? Que aqui ficou a cor que a gente escolheu do site de cores do CSS. E tem, e ela é arredondada nos cantinhos. Se a gente quiser trocar essa cor aqui para um vermelho, para poder ficar mais visível. Vamos ver se dá certo. Ó, mudou de cor. E ela está centralizada. Essa foi a nossa aula de CSS. Já dito, é um mini curso de iniciantes. Aqui vocês vão aprender o básico do HTML e do CSS. A partir de agora, como vocês já sabem alguns termos e o que significa, como mudar de cor, como colocar uma fonte, como colocar o tamanho de uma fonte, agora é com vocês. Usem a criatividade, trabalhem em cima e estudem bastante o HTML e o CSS. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. E o Docs com o HTML e o CSS, que eu vou incluir, será disponibilizado abaixo no YouTube. Muito obrigada a todos e até a próxima.